Fala, galerinha do Download Mental. Hoje eu quero contar uma experiência que eu tive, né, em lembrar da nossa infância, né. Eu acho que a nossa infância, ela registra questões que a gente não sabe como resolver aqui, né, no momento presente, na fase adulta, no meu caso, né. E às vezes é bom voltar lá na infância para tentar descobrir algo, né, que possa ser válido agora. Aí eu comecei a lembrar, né, desde a fase em que eu realmente lembrava quem eu sou. Eh, eu me lembro que eu morava com a minha mãe num lugar chamado Apolo, só que agora eu tô em dúvida se é Apolo 3 ou eu não sei, porque lá era Apolo, eu não sei se é Apolo 3. Morávamos num lugarzinho onde tinha outras casas do lado. Na verdade, minha mãe acho que sempre morou em lugares onde tinha bastante outras pessoas do lado. E me lembro que ela me levava para a escola, ela cuidava de mim, né. Eu me lembro também que meu pai ia nos visitar, era eu e meu irmão, ele ia lá nos visitar, às vezes levava para casa dele, ele morava em Jurujuba, lá em depois de Icaraí, fica em Niterói. Então a gente sempre ia para lá, às vezes ficava lá na praia, conhecia a praia ali. Na verdade, se puxar um pouquinho, não, acho que eu conheci a praia ali, porque eu tenho parente também em Araruama, e quando eu era criança eu também ia para lá, mas possivelmente eu conheci a praia quando eu morava com meu pai. E com isso a gente ficou. Só que o que me marcou foi uma vez em que eu estava doente, eu tinha bronquite na época, eh, e eu me lembro que minha mãe, né, me carregando no colo, junto com meu padrasto, e pela primeira vez eu ouvi a palavra macumba. Vamos levar ela para macumba. A primeira vez que eu havia ouvido essa palavra. E sendo que na época, a minha tia não falou: "Não, não leva ela não", ficou naquela: "Não, porque não é bom". E eu não me lembro se levaram, essa parte eu não me lembro mesmo. Só que eu melhorei, né. E eu via também que minha mãe ia na igreja evangélica. E aquilo dali já gerou também uma coisa, porque, tipo assim, a igreja evangélica, todo mundo ia. Por exemplo, na minha visão, minha mãe gostava de ir na macumba. E na ali, minha mãe, né, estava indo também. Aí eu fiquei pensando: "Caramba, ninguém comenta nada da macumba para mim, mas da igreja comentam. Então, sinal que essa aqui é certa, a outra é errada". Já já criança, eu imaginei: "Calma aí, minha princesa, mamãe tá gravando um vídeo". Vai pra lá. Vai, minha princesinha. Aí, vai pra lá, minha princesa. Um pouquinho, filha, deixa a mamãe falar. Aí ali, ô filha, mamãe vai ter que botar você no chão, hein. Ai, meu Deus. Bem, sim. Aí, ali eu já comecei a ver o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Aí se passaram. Aí eu me lembro também que eu não me lembro da minha mãe com meu pai. Meu irmão que conta essa história, né. Fala que uma vez que uma briga feia que meu pai teve com a minha mãe, na época ele até tentou serrar o pescoço da minha mãe, tudo por um mal entendido. Parece que quando eu era criança, com certeza eu era um pouquinho arteira, porque meu irmão me conta que eu fui lá, peguei a cachaça do meu pai na época bebia, minha mãe também, só que a cachaça era do meu pai, né,
Eu fui lá e peguei e joguei fora a cachaça. Aí o meu pai pensou que foi minha mãe que bebeu. Aí, né, minha mãe provavelmente falou que não, nem sei se ela falou que fui eu, ou não sei se ela viu, não sei o que aconteceu, só sei que meu pai foi e começou a agredir minha mãe. Nem precisa. Aí, tá, fica aqui então. Aí, fica aí. Aí meu pai começou a agredir minha mãe e teve uma briga muito feia, onde os vizinhos também tiveram que acudir, né, proteger minha mãe. Enfim, aí minha mãe terminou com meu pai. Mas, então, nessa fase eu já não lembro, entendeu? Porque eu não consigo lembrar. Sério, filha? Eu não consigo lembrar o que aconteceu, como que era a vida da minha mãe com meu pai. E isso também me fez pensar sobre relacionamento, né? Relacionamento onde é abusivo, um agride o outro, até mesmo verbal, né? Que a gente vê. E tanto verbal quanto físico é ruim, né? Filha, calma aí, mamãe. Vem cá. Meu Deus do céu. Quanto verbal quanto físico é ruim, né? É ruim para o diálogo, porque ninguém ouve mais. Ninguém consegue parar e prestar atenção no que o outro quer explicar. Tem coisas que a gente não vai entender, mas se a gente pelo menos tentar um pouco, se colocar no lugar do outro para tentar identificar o que está acontecendo, eu digo isso em questão dessa infância pequena, curtinha, né, história da minha infância, é que como uma pessoa pode me criticar se eu falar que a evangélica é certa? E como uma pessoa, ou em outro aspecto, como uma pessoa pode me criticar se eu falar que a Umbanda é certa? Não tem como. Por exemplo, na minha cabeça, a minha vivência, pelo que eu vivi, né, que primeira palavras que eu escuto diferente de uma religião e escuto da outra como boa, eu vou tomar aquilo como verdade. Eu não vou ir a fundo. Criança não tem como ir a fundo. Ela é limitada. A criança é limitada. Limitada por conta dos seus tutores. Agora, tá, filhinha, ó, essa religião aqui, ela é dessa forma porque mamãe acredita nisso. Mamãe acredita nisso. Mas se você tem curiosidade, quando mais velha, você pode ir lá e tirar suas próprias conclusões. Mas não, geralmente não funciona assim. Antigamente era, não digo que pior, né? Mas hoje, né, já tem um pouquinho mais, não tem como controlar tanto por conta das redes sociais, né, onde tem de tudo. Se você tiver curiosidade, você vai lá e pesquisa. Mas antes era um pouco complicado porque você não tinha, nem sabia por onde começar. Não tinha como. Você ficava com aquela curiosidade ali, tentava conversar com um, tentava conversar com o outro, mas ninguém nunca fala. Eram assuntos, né, muito delicado, onde não poderia falar, não poderia se expressar porque era errado. Então, com isso a gente cresceu crescemos nessa ingenuidade. Talvez por conta de ingenuidade de outros que foi passado, né? E que a gente possa ensinar às nossas crianças que a gente ensina a nossa verdade, mas que ela possa ter pelo menos o caminho
para algo que ela deseja. Que se ela tem dúvidas, que ela possa seguir essa dúvida que ela tem. E não ficar na dúvida com opiniões dadas, sem tirar a prova. Nós somos seres que precisamos de uma referência, precisamos de algo, mas que possamos dar essa referência deixando um alerta de que aquela referência é uma opinião minha e não a certeza de algo. A certeza é relativo. Uma pessoa que teve uma vivência, um tipo de assunto, uma coisa só, ela vai entender que só aquilo dali que é real, só aquilo dali que é o certo. E quando ela se depara com pessoas que pensam diferente, ela acha que o outro é o errado, pelo ponto de vista dela. E como o outro também foi criado da mesma forma, acreditando em algo, se for debater, vai... Porque as crianças, elas não têm muito esse preconceito, seja com cor, seja com status, seja com inteligência. Por que a criança não tem essa maldade? Porque ainda não está sendo feita de que isso é o certo. As únicas coisas que ela presencia é que, tipo, não desce daí, porque você vai cair, não sobe aí, não beba isso, não bota isso na boca. São coisas pequenas, né? Para sobrevivência. Porque já pensou pegar uma bolinha de gude, engolir, aí, né? Contra a vida dela. Isso é normal, né? Isso que é ser pai. Cuidar de um ser onde ele não tem a capacidade de se proteger sozinho. Mas em questão do que ele quer ou deixa de querer, pelo menos tentar, isso que a gente não pode tirar daquele serzinho que está simplesmente descobrindo esse universo. Quantas pessoas andam infelizes simplesmente por ter tido seus sonhos, suas curiosidades, tudo reprimidas, desde jovens, e que precisa se descobrir, precisa saber qual seria a sua profissão, teria que saber qual é o desejo do seu coração, aquela coisa, aqueles dons. Todos nós temos dom. Dom pode ser qualquer tipo de dom, cara. Você pode ser o menor dele, pode ser o maior, seja o que for. É um dom que você faz com gosto. Quando a gente faz algo com alegria, quando a gente faz porque gosta, a gente faz pra gente, sabe? Porque é uma coisa incrível. A gente se dedica, a gente se entrega de verdade para fazer o que a gente quer. E com isso, a gente faz perfeito. Quando a gente quer, a gente faz perfeito. Então, o que o outro pega como verdade não precisa ser uma verdade nossa. Não precisa. Então, que a gente consiga também tirar nossas dúvidas. Mesmo que várias pessoas falaram, não, isso não é verdade. A verdade é essa aqui. Mesmo que todos estejam falando e só você que está nessa dúvida, mesmo assim vai lá e tenta sanar essa dúvida. Pior do que uma escolha e perceber que ela não foi legal é a gente tirar essa dúvida. Mesmo que você vá com medo, pior vai ser você não ir por conta do medo e ficar com a dúvida. A dúvida, ela corrói ligeiramente, todos os dias, todo segundo.
E se for um sonho importante para você, tem dúvidas que vai corroer a vida inteira. Vai ficar ali te remoendo por todos os dias. Lógico, vai ter momentos em que você não vai muito... Você vai estar tão acostumado com aquela dorzinha que não vai perceber. Vai ser automático. Só que se você ficar fazendo isso o tempo todo, eu fiz isso com um sonho, eu quis fazer esse curso, eu não fiz, eu fiz o outro. Vai ficar aquela duvidazinha, será que eu seria muito melhor naquele outro curso? Aí depois conhece uma pessoa, sendo que os pais não aceitam, os amigos não aceitam, seja lá qual for o motivo, não vou investir. E vai ficar aquela duvidazinha, será que se eu tivesse me relacionado com fulano daria certo? E outra dúvida, se não perder o medo, vai ficar com a dúvida. E é melhor enfrentar o medo, porque o medo nada é que, será que não vai dar certo? Só que, pode ser que dê muito certo. Quando a gente muda simplesmente o pensamento, você ultrapassa o medo. Porque você vai perceber que o medo, ele só é... Eu vou dar um exemplo de carnaval na época. Na época, carnaval tinha terror. Nossa, eu tinha um medo. Era um medo absurdo, né? Aquelas bruxas, cara, era muito maneiro, mas ao mesmo tempo eu tinha medo. O medo nada é que aqueles bonecos, aquela fantasia, que só tá ali para te assustar. Mas quando você coloca, e se der certo, você ultrapassa esse bicho e ainda ri da cara dele. Porque só tá ali para te assustar. Aí quando você chega lá, você pode até perceber que não gostava. Não é isso tudo que eu imaginei. Mas aquela dúvida que corrói, ela não vai estar mais lá. Ela simplesmente vai desaparecer e você vai seguir sua vida leve. Lógico, vai haver outros que você vai ter dúvidas, que você vai ter medo, que você vai pensar e se desse certo ou e se desse errado. Isso tudo vai aparecer. E a cada degrau que você ultrapassa um limite de medo, porque o medo também tem limite, tem uma temperatura. Tem medo que você, é um medinho bobo, você vai direto. Tem medo que vai te deixar na dúvida se é para ir ou não. E tem medo que você vai ter que, com medo, com dúvidas e com resiliência. Porque vai ter medo que você vai ultrapassar uma porta, mas ali naquela outra porta tem um outro medo. Um medo um pouquinho maior. E que você vai ter que pensar, cara, vou ter que voltar. Mas lá também tem outro medo, mas como eu já passei daquele medo, eu não vou ficar com medo. Mas aí você pensa, cara, depois que eu ultrapassar esse medo, eu tenho certeza, eu não vou ter dúvida. Então você não tem escolha. Ou você ultrapassa, ou você volta e vai continuar, né? Aquela dúvida que corrói. Então, ultrapassa esse segundo medo. Porque depois que ultrapassar, você não terá medo, não terá dúvida, você terá certeza de que você está no caminho certo. Então, ultrapassar barreiras faz com que a gente cresça. Simplesmente cresça. Porque não adianta a gente querer mudança e ficar na mesmice. Não é só porque eu estou acostumada com isso que
eu preciso ficar nisso o tempo todo. Nós somos seres que gostamos de desafio. Uns podem até falar, não, mas eu não gosto de desafio. Porque inconscientemente a gente já programa isso na nossa vida, seja qual for o desafio. Talvez o desafio que você faça não seja mais um desafio porque você já está tão calejado. Por exemplo, tem pessoas que saem de um relacionamento, entram no outro e sofrem. Aí logo depois sai desse relacionamento e entra no outro e sofre. É uma oscilação infinita. Mas por que ela não analisa e muda para ver se dá certo? Porque ela já ficou tão calejada que é um medo que é suportável. Lembra da segunda porta que eu falei? Tenho medo da primeira porta e tenho medo da segunda. A pessoa ali no medo da segunda voltou para o primeiro. Ou seja, era um medo, ela tem esse medo, mas é um medo que ela já ultrapassou. E como é um medo que ela já ultrapassou, ela consegue aceitar mais. Só que sempre quando ela acontece de voltar, aí vai passar por aquele medo, vai passar para a segunda e ela volta de novo. Então fica um ciclo. E que se ela não voltar para o segundo lá e ultrapassar aquele medo, ela vai continuar entrando em relacionamentos abusivos, entrando em relacionamentos fracassados, porque não vai ter ultrapassado essa última barreira. Sabe, aquelas pessoas que estão assim para alcançar, simplesmente não alcança, porque já apareceu, né, memes, quem nunca viu, né? Uma pessoinha cavando para achar um diamante, a outra também cavando, aí a outra desiste, faltando um fiapozinho de martelada ali para quebrar e achar um tesouro enorme. E a outra tá lá insistindo e acha. Então, que possamos não desistir das coisas que temos dúvidas, porque é melhor conviver com a certeza, mesmo que essa certeza nos desagrade, nos decepcione, nos traga às vezes uma certa confusão, a princípio, né? Mas depois essa confusão acaba tendo coerência. O que acontece é que a gente aprende a conviver na mordomia de não ficar o tempo todo questionando. É um certo cômodo que acaba viciante. Tem um certo cômodo viciante. Mas quando a gente começa a mudar, o que acontece também com essas pessoas que acaba se acomodando, né? E não se questionando? Porque toda vez que ela se questiona, ela sabe que tem que enfrentar algo desconhecido. Toda curiosidade, você vai conhecer algo que você nunca ouviu falar, nunca soube disso, porque você está experimentando, é a primeira vez. Então, tem aqueles momentos em que você vai ter medo. De tantas vezes que você bateu na primeira porta, enfrentou um medo e se deparou com a segunda, ou às vezes até mesmo na primeira você já volta, porque você tem medo do novo, você acaba não tendo mais esse tipo de curiosidade. Porque ficou tanta coisa acumulada de dúvida do se desse certo, se fosse dessa forma, você fica o tempo todo nessa dúvida, que quando você para poder pensar em algo
que você quer saber de verdade, você lembra de todas as suas dúvidas e de toda a experiência de medo e que te paralisou. Então, quando a gente percebe que esses medos não são reais, são medos que possivelmente nem vêm acontecer. E se vier a acontecer, não vai ser da forma horrorosa que a gente costuma imaginar. Sofremos mais na imaginação, já dizia um filósofo. Então, que possamos, refletir mais sobre o que nos causa medo, do que nos causa curiosidade e do que nos traz felicidade. A felicidade da dúvida, ou a felicidade do medo, ou a felicidade do esse aqui eu não tenho dúvida, eu tenho certeza. Aquela certeza sua, não a certeza do outro, não porque o outro falou, mas uma certeza sua. Quando você tem a certeza sua, ninguém vai poder falar o contrário. Ninguém vai poder falar, você está errado. Porque você pesquisou, você comprovou, você sentiu na pele. Não tem nada melhor do que você ter certeza da sua própria vida. A vida vivida, sentida, presenciada. E não somente uma imaginação do que o outro falou. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós somos responsáveis pela nossa verdade, seja ela vivida ou praticada o tempo todo. Então, que possamos sentir mais na pele, não uma coisa, não num filme, como a gente assiste um filme e sente aquela emoção. A gente não está vivendo aquilo, mas a gente está sentindo, né? A sensação é como se a gente estivesse ali vivendo, sentindo aquela adrenalina, aquele medo. Aquilo não é real, uma vida de outra pessoa. Ali, na verdade, é uma narração de uma outra vida e não a sua. Então, como que você pode trazer para você essa verdade? Você não viveu. Agora, quando você sente uma determinada coisa, você sente na pele, você tem autoridade para falar a sua verdade. Você tem autoridade para falar a sua verdade, mas você não tem autoridade para falar que é somente a verdade. A verdade não é universal. A verdade, ela é dependendo da vivência de cada um de nós. Podemos ter uma verdade distintas em determinado assunto, mas temos uma variável de coisas que condiz. Por exemplo, eu gosto muito de tratar bem as pessoas, de tratar elas com empatia, pensar, poxa, eu gostaria de ser tratado dessa forma, então eu vou fazer por ela o que eu gostaria que fizesse por mim, mas não com essa intenção de que ela vai fazer o mesmo. Não, eu vou fazer por ela porque eu quero, eu vou fazer da mesma forma que eu faria por mim mesmo. Então, quando a gente tem essa visão, a gente começa a tratar o outro melhor, sem mesmo esperar nada em troca. E muitas vezes isso vem retribuído por aquela pessoa, mas também por outros, que às vezes você nem espera. Outro dia eu fui levar um passageiro, eu tomei café, eu almocei, eu conversei, eu não gastei R$1. O próprio passageiro, ele pagou o meu café da manhã e o meu almoço. Ou seja, sendo que muitas outras coisas eu também já fiz por outros. Então as ajudas vêm de quem a gente menos espera. Ou às vezes a gente até espera e acontece. Mas que possamos ter a nossa verdade
mas sem julgar a verdade do outro. Porque quando a gente consegue identificar que às vezes o outro está falando uma verdade que também ele nem acredita, mas que ele tem medo de tentar encontrar uma outra forma. Então vai ter gente que vai se dedicar com unhas e dentes, mas não faz mal, não importa. Você não vai deixar de conversar com essa pessoa só por um simples desavença de opiniões. Ah, mas fulano de tal é da religião X, eu sou da Y. Poxa, mas fulano de tal é amoroso, me ajuda, é dedicado. E várias outras coisas boas e a pessoa vai descartar isso tudo só por causa de uma coisa? Uma coisa que depois pode ser talvez entendida para ambos ou não queira. Ele vai continuar naquela fase, você vai continuar nessa fase e tá tudo certo. Não importa. Ninguém muda ninguém. Agora, a única pessoa que pode me mudar sou eu mesma. E a única pessoa que pode mudar você é você mesmo. Ninguém mais. Ninguém. Então, essa é só um desabafozinho que eu tive da minha infância e espero ajudar um dia. Valeu, pessoal!